Hoje eu quero dar 5 dicas para você utilizar na hora da sua prova. Vem comigo depois da vinheta. Ah, e a última dica é a melhor, então tem que ficar até o final. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon da Jornada da Aprovação e este é um canal voltado para provas e concursos, para aprender a aprender, para estudo de alta performance. E eu quero que você desde já deixe o seu like aqui embaixo, assim é mais fácil para que o YouTube possa posicionar os meus vídeos para você assistir depois outros vídeos, que toda semana eu posto um vídeo bem legal. E se você quer ir um pouquinho mais além, você pode se inscrever no meu canal se você não é inscrito e ainda solicitar as notificações clicando aqui na sinetinha aqui embaixo. Então tá? Vamos agora para nossas dicas. E a dica número 1 é para que você, antes da sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é folhear toda a prova, da primeira à última prova, a última página. Quando você folheia toda a página, você vai ficar 1, 2, talvez 3 segundos em cada página. Uma prova de concurso pode ter 20, 30 páginas, aqueles concursos mais extensos, e se você ficar 3 segundos, você vai ficar 1 minuto e meio, 2 minutos ali, perdendo tempo. O que vai servir? Primeiro, ao folhear, você vai respirar profundamente. Eu já falei em vários vídeos, tem o vídeo do branco, vários vídeos que eu falo que a respiração é uma maneira de equalizar o nosso emocional, né? Quando o nosso emocional está muito agitado, uma série de química pode desorganizar os nossos hormônios e a nossa consciência, que nós precisamos estar com foco, concentração, consciência plena na hora da nossa prova. E às vezes a ansiedade, o momento do concurso já é um momento que não é um momento muito bom para nós. Então é bom que você dê uma equalizada. Não é para ficar relaxado, porque você tem que continuar com aquele foco pleno, mas você tem que ficar com o emocional equalizado. E uma das maneiras mais fáceis de equalizar o emocional é respirar profundamente. Por isso que é dito popular, quando a pessoa está nervosa, atucanada, tomou um susto, recém foi assaltado, qualquer coisa, o que se diz? Calma, respira. E respirar realmente faz com que o emocional equalize. Porque o cérebro, quando está ansioso, quando está num momento estressante, ele acha que está numa luta de sobrevivência. E quando você respira tranquilamente, você dá sinais para o cérebro que você não está numa luta de sobrevivência. Você está tranquilo. E aí o cérebro vai voltar naquele estado focado. Porque numa luta de sobrevivência, o foco é outro. O foco é mais dinâmico. O foco é para você correr, para você lutar, para você ir atrás do seu alimento. Então a dica é folhear vagarosamente, de 2 a 3 segundos cada página, e ao mesmo tempo ir respirando profundamente, né? Aquela respiração profunda, respira mais com o abdômen, e assim você vai equalizando o seu emocional. Além disso, quando você vai folheando, você vai despretensiosamente dando uma olhada na prova. Despretensiosamente você vai olhar a prova e você não vai focar em nada, a menos que o seu cérebro dê uma atenção. Daqui a pouco uma palavra negritada que chamou a sua atenção, uma palavra diferente que chamou a sua atenção, uma palavra que você estudou muito que chamou a sua atenção, você dá aquela olhadinha básica de meio segundo, mas continua folheando. Uma ilustração, alguma coisa assim. Essa folhada de cabo a rabo que vai ajudar para equalizar o seu emocional, para você estar com uma consciência plena, mais focado na hora da prova, vai ajudar também para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, aliás, ter um panorama geral daquela prova. O nosso inconsciente é muito mais rápido e nós não temos... existe muito pouco estudo para que nós possamos utilizar o máximo de potencial do nosso cérebro, da nossa mente. E aquela mente do inconsciente, aquela mente que a gente só acessa esporadicamente, intuitivamente, ela está sempre trabalhando e ela sabe muito, porque ela está absorvendo bilhões de informações. Então, muitas vezes eu tenho um vídeo sobre o déjà vu e os concursos, que eu vou deixar no final do vídeo, que muitas vezes a gente acha que está num lugar, que já esteve num lugar. Não, é porque o nosso cérebro, o inconsciente dele já fez todo o panorama. E aí quando você foca num determinado local, parece que você já viu. Por quê? Porque o inconsciente já viu. Então é muito comum essa situação. Então você deixa para você tenha um déjà vu, para que você possibilite dar aquela intuição, aquela luz de alguma questão no meio da prova, devido a essa folhada anterior. Então, essa é a primeira dica, folheie
prova da primeira à última página. A segunda dica é a seguinte: normalmente as bancas, principalmente FCC e CESP, gostam de começar as provas com questões mais difíceis ou com matérias mais difíceis no início. Outras bancas, como a FAURGS, por exemplo, gosta de começar a prova com provas mais cansativas, colocando português. Outras colocam num dos cadernos a primeira prova como uma matemática ou raciocínio lógico. São provas mais cansativas, são provas mais difíceis. Por que eles fazem isso? E ainda, as primeiras questões normalmente são mais difíceis que as próximas. Isso é para começar a tirar a confiança do candidato. Porque ao longo da prova existem várias questões em que você vai ficar por três alternativas, por duas alternativas, muitas questões você vai ficar por duas. Porque você vai tirar aquelas mais absurdas, tirar aquilo que você sabe que não é pelo seu estudo, e aí você fica com duas questões. Quando você vai começando a perder a confiança, você passa a ser mais suscetível a cair em todas as pegadinhas que tem ao longo da prova. Então por isso eles colocam as provas mais difíceis ou as questões mais difíceis no início. Então o que você deve fazer? Ou você começa de trás para diante, que pode ser uma estratégia, ou você começa sabendo isso e vai pulando as primeiras questões para depois chegar de novo e fazer essas questões para o final. Ou eu particularmente, as provas do CESP normalmente começavam com constitucional administrativo, que eram matérias que eu gostava, começava por elas. Mas se tivesse uma questão muito difícil no começo, eu pulava, ia para as questões mais fáceis, depois retomava, ou até mesmo depois de uma segunda rodada, eu via que era uma questão bem difícil mesmo, o que eu ia fazer? Aí eu ia deixar lá para o final, depois inclusive de ter marcado na grade. Quando eu ia fazer uma prova da FAURGS, eu não fazia português em primeiro lugar, porque português é uma questão, é cansativo. Também, por outro lado, eu não deixava lá para o final. Então eu fazia 2 ou 3 matérias e voltava para o português. E aí fazia as outras. Então você tem que ter a sua estratégia, mas saiba disso. Então a minha dica é, saiba que as primeiras questões, elas são ou cansativas ou mais difíceis, estão exatamente ali para tirar a sua confiança. Sabendo disso, você pode ou driblar isso aí, como pulando essas questões, começando de trás para diante, ou elencando uma matéria na qual você é bom, para que você comece ganhando confiança, ao contrário do que a banca quer, que você vá perdendo a confiança. Aí você vai ganhando a confiança e você tem muito mais probabilidade, de conseguir fazer uma boa prova. A terceira dica não é a melhor, porque a melhor eu deixo para o final, mas é uma das mais importantes e é onde a maioria dos candidatos acaba se lascando, que é a seguinte: não veja pelo em ovo, não veja chifre em burro. Saiba, pessoal, que na prova de concurso existem as questões fáceis. Ainda, quanto mais você estuda, quanto mais preparado você está, mais você vai ver que tem mais questões fáceis. Saiba disso, saiba que existem questões fáceis, não fica vendo coisa que não existe na prova. Muitas vezes eu vejo candidatos que estão preparados, que estão bem, acabarem saindo da zona que vai entrar no concurso público, saindo daquele grupo candidato a concurso público, daquele grupo que vai ser corrigido a segunda prova, exatamente porque erra as questões mais fáceis do concurso. Por quê? Porque acaba achando que ali tem alguma pegadinha que ele não está sabendo. E aí ele quer lá. Não, pessoal, existem questões fáceis, existem questões ridículas no concurso. E se você estudou, mais questões fáceis vão ter. Então não veja pelo em ovo. Faça aquilo que você... Responda aquilo que você estudou. Se você viu que ali, essa questão é muito fácil, não pode ser assim, não. Ela pode ser assim. Ela pode e ela é. Provavelmente ela é. Então, não fique vendo pelo em ovo. Não fique vendo problema onde não tem problema. Deixa para ver os problemas onde tem os problemas. Onde você vai ficar por duas, onde você não sabe, aí você vai trabalhar
o raciocínio. Não, existem questões diretas, questões fáceis e que você estudou e que você revisou e por isso para você é automático. Pode ser que para outra pessoa não seja, mas para você é automático. Então aproveita essas questões, porque elas é que vão fazer a diferença na hora do seu resultado final. Então essa é a dica, a mais importante. Saiba que existem questões fáceis na prova sim. A quarta dica que eu daria para vocês é a seguinte: quando você se deparar com textos muito longos, vá direto para as alternativas. É uma dica muito simples, mas é uma dica muito eficiente e é uma dica que não são todas as pessoas que fazem. Daqui a pouco você não está fazendo e daqui a pouco você esqueceu dessa dica e é bom que você relembre essa dica, que é a seguinte: textos muito longos, principalmente português, textos muito longos, você vai o quê? Vai direto para as alternativas, né? De qualquer matéria, pode ser de constitucional, pode ser de administrativo, de tributário e, obviamente, português. Eles dão, às vezes alguns enunciados são muito longos, então vai direto na alternativa, porque ali você já sabe o que o candidato quer. Daqui a pouco você está lendo um texto enorme sobre inquérito policial, é um texto enorme com muitos dados, e aí quando você vai nas alternativas, você sabe pelas 5 alternativas que o examinador quer 2 ou 3 coisas. Ele quer saber ou se o juiz, se o delegado pode finalizar o inquérito, arquivar um inquérito policial, ele quer saber se o promotor é obrigado a propor a denúncia quando vem o inquérito, enfim, ele quer saber 2 ou 3 coisinhas. Então quando você for naquele texto, você vai já procurando essas 3 informações que é para matar a questão. Você não vai ficar lendo 2 vezes o texto, tentar entender todo aquele texto para ir nas alternativas. Não, primeiro leia as alternativas e depois vá para o texto. Quando for português, então, muitas vezes acontece que um texto de português ele serve para 5, às vezes até 6 questões. Aquele texto grande serve para 5, 6 questões. O que você vai fazer? Você vai primeiro tentar resolver as questões. Claro que vai ter questões que você não vai conseguir resolver e normalmente a primeira do texto vai pedir para você ter uma noção do texto. E para ter aquela noção do texto, o que você vai ter que ter feito? Ter lido o texto. Mas você não vai ler. Então você vai deixar aquela questão e vai ir para a próxima. Aí para a próxima ele vai dizer, se você alterar o verbo ir por for, quantas alterações vão ter? Ou se você alterar um verbo no singular para o plural, quantas alterações terão no parágrafo, ou aquelas questões de concordância, enfim, aí você vai tentar resolver essas questões que são de português mesmo, não são de interpretação. Quando você for fazer essas questões, você obrigatoriamente vai ler o texto. Então você já vai ter uma primeira leitura do texto. E aos pouquinhos você vai ter a compreensão do texto muito mais afinada. E aí quando você vai deixar, você fez, imagine 6 questões naquele texto, você fez 4 questões que giravam em torno de interpretação, não de interpretação, mas de português mesmo, de concordância, de morfologia, etc, etc, de sinônimos, enfim. E aí você passou para as questões de interpretação. Aí sim, você vai ler aquele texto, mas você vai ler primeiro na conclusão, que de repente mata a questão. Com aquilo que você já passou o olho nas outras questões, lendo a conclusão, você pode matar a questão. E aí mata a questão. Não precisa ler 2 vezes o texto, porque pode ser que você vá tomar o seu tempo mais na frente, pode ser que você precise desse tempo que você desperdiçou lendo quando você já sabia a questão, porque você conseguiu através só da conclusão. Claro que se você não conseguiu ter certeza da questão só nessa leitura pelas questões, aí enfim, vá ler o texto, mas pelo menos quando você for ler aquele texto, você já vai ler aquele texto com uma noção bem maior e você não vai precisar ler 2, 3 vezes aquele texto, você vai de repente precisar ler uma, tá certo? Então essa é a dica que é principalmente para a prova de português, mas serve também para as outras provas, para as outras matérias. Essa foi a 4ª dica. Então pessoal, vamos para a última dica, a 5ª dica, a melhor de todas, que é, eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas não dei essa dica que eu vou dar hoje. Eu fiz um vídeo sobre posturas de poder, é importante que você veja depois esse vídeo. O que acontece? Muitas vezes a gente pode estar
muito nervoso, muito ansioso, deprimido, a gente abatido, né? Muitas vezes a gente pode estar abatido, pode acontecer isso no início da prova ou no meio da prova. Pode acontecer que no início da prova você não esteja naquele dia que você sente que esse é o meu dia. Então, você pode reverter isso. Como que eu vou reverter isso? Então, você vai fazer uma postura de poder. Você pode, antes de entrar no concurso, vai num cantinho mais afastado, que ninguém veja, ou vai no banheiro antes de iniciar a prova, se fecha lá e faz aquela postura de poder, aquela postura forte, né, que eu vou botar aqui no vídeo, bem assim, ó. E ao fazer essa postura de poder, você fica alguns segundos, quem sabe fique um minutinho ali, comece a pensar coisa positiva. Só o fato de fazer uma postura de poder, comprovadamente, estudos científicos mostraram que a pessoa aumenta a testosterona, por exemplo. Você entra no modo mais confiante, com toda a certeza. Né? Trabalho inconsciente coletivo ali naquela postura de poder. E você vai fazer essa postura de poder caso você se sinta abatido, nervoso, ansioso antes da prova. Isso também pode acontecer no meio da prova. Então você fez a sua postura de poder no início, ou você no início estava bem confiante, tranquilo, estou equalizado, fez aquela respiração, folhou a prova, estou bem. E aí você começa a fazer a prova. E no decorrer da prova começa a ter questões que você não sabe, questões que você não lembra, questões que você acha muito difícil. Pode ter certeza que é difícil para os outros candidatos também. Os outros candidatos também vão errar algumas questões, e aquelas questões principalmente. E saiba que você pode ter acertado aquela questão no chute. Não é provável, mas pode ser. Mas enfim, você vai parar tudo. Se você começou a ficar muito sem confiança, começou a ficar nervoso demais, abatido, para tudo e vai no banheiro, toma uma água, respira e aí vai no banheiro, faz uma postura de poder e energiza. Essa postura de poder energiza mesmo. Eu quero que você faça isso na sua próxima prova, me encontre em algum lugar aí nas redes sociais e diga se não é verdade, se não aconteceu mesmo, de você mudar o ânimo pelo menos. Pode ser que você seja reprovado igual, mas pelo menos com um bom ânimo, com uma atitude positiva. Então, se você não acredita nisso, dá uma olhadinha no meu vídeo sobre posturas de poder. Então, a quinta dica é você fazer uma postura de poder antes da prova, se você precisar, ou no meio da prova, se você se sentir deprimido, abatido, ansioso demais, começar a vir mais pensamentos negativos que pensamentos positivos, quando você está muito cansado, é hora de você parar tudo, fazer uma postura de poder, tentar uma energia boa para que você possa continuar a sua prova. Então, essas foram as 5 dicas e eu espero que você tenha curtido as dicas. Estou esperando o seu comentário aqui embaixo. Quero saber da sua dica, qual dica você daria para a hora da prova. Tinha outras dicas que eu elenquei, várias dicas. Eu quis deixar 5, são essas 5. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e eu quero que você, se não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e a gente se vê semana que vem